O essencial sobre Eugênio de Andrade. Eugênio de Andrade, nome porque José Fontinhas se tornou conhecido desde que com ele assinou adolescente em 1942, nasceu a 19 de janeiro de 1923 em Póvoa de Atalaia, no concelho do Fundão. Apesar de pertencer a uma família com algumas posses, o facto de, desde os seus primeiros dias, ter vivido entregue aos exclusivos cuidados de sua mãe, contribuiu para que, em pequeno, segundo as suas próprias palavras, de abundante, apenas tenha conhecido o sol e a água. Após uma infância profundamente marcada pelo contacto com a natureza, a mãe levou-o consigo para Castelo Branco, onde prosseguiu os estudos primários iniciados na aldeia. Terminá-los-ia, contudo, já em Lisboa, para onde, em 1932, foram viver. Aqui conviveria Eugênio de Andrade pela primeira vez com o pai, pessoa a quem, no entanto, nunca o ligariam quaisquer laços afetivos e que poucas ou nenhumas marcas lhe haveria de deixar no espírito. Matriculado no liceu, a sua inicial dificuldade com a matemática levou a mãe a aceitar que um engenheiro seu vizinho lhe desse explicações. Seria em casa dele que Eugênio de Andrade, deparando com uma selecionada biblioteca, tomaria contacto com a poesia escrita, se não se considerar o hino de amor que vinha na cartilha maternal, por onde aprendera a ler. Dois poetas neste primeiro encontro, Junqueiro e António Boto. Contudo, se o contacto com qualquer deles teve uma importância decisiva, o primeiro por questões de natureza religiosa, o segundo no que toca ao plano sexual, a verdade é que, segundo o autor, essa importância literariamente se viria a revelar irrelevante. Não sei bem o que deve a minha poesia a Junqueiro e António Boto. Creio que lhes deve muito pouco, e a minha opinião sobre a arte de ambos é hoje muito crítica, mas eles estão certamente na origem da minha profunda antipatia pelo cristianismo e por essa moral farisaica que é a sua. Foi a António Boto, o único poeta vivo de cuja existência até então tivera conhecimento, que Eugênio de Andrade, decorridos alguns anos, decidiu mostrar os seus primeiros textos, pedindo-lhe a opinião. António Boto marcou-lhe um encontro numa livraria e apareceu acompanhado de um amigo, a quem Eugênio de Andrade pela primeira vez ouviu falar dos poetas presencistas e de Fernando Pessoa, cuja obra ainda não começara a ser editada. Perfeitamente seduzido, o jovem poeta iria passar então grande parte do seu tempo disponível nas bibliotecas municipal e nacional, copiando para cadernos escolares o que do autor da mensagem ficaria disperso por revistas, que nessa altura, estava-se em 1938, já eram muito raras. Por essa mesma época, um feliz acaso fê-lo tropeçar na Clepsídra de Camilo Peçanha, a quem, publicamente, viria a reconhecer o papel de mestre. Um outro encontro fulgurante haveria ainda de dar-se pouco mais tarde, quando, no verão de 1940, Pepe Montes, bailarino espanhol, então de passagem por Lisboa, lhe revelou a poesia de Frederico Garcia Lorca. Através desta, Eugênio de Andrade chegaria a de outros poetas de língua castelhana, desde os clássicos aos da geração de 27, com alguns dos quais veio depois a relacionar-se. Passados 2 anos sai Adolescente, onde o nome de Eugênio de Andrade pela primeira vez nos surge impresso. Tanto este livro como Pureza, publicado em 45, viriam contudo a ser renegados pelo autor, a cujos olhos se tornaram esteticamente incipientes. Deles, no entanto, acabaria por selecionar uma escassa dezena de textos que, sob a designação de primeiros poemas, desde 1977, tem integrado o conjunto da sua obra. Com a intenção de terminar o liceu e ingressar no curso superior de Filosofia, Eugênio de Andrade partiu em 1943 para Coimbra, em cujos arredores, onde uns amigos seus viviam, se instalou. Era a oportunidade de estreitar a amizade com Miguel Torga, que Eugênio de Andrade conhecia desde que no ano anterior o fora visitar aquela mesma cidade. A outras pessoas, entretanto, se iria ligar neste período, de algumas das quais ficaria
amigo para sempre. Carlos de Oliveira e Eduardo Lourenço, sobretudo, mas também Afonso Duarte, Paulo Quintela e António de Sousa. Curiosamente, uma vez mais a poesia se haveria de associar a explicações de matemática, mas desta feita o explicador era Joaquim Namorado, corifeu do neorrealismo, com cujo grupo Eugênio de Andrade igualmente conviveu. Não pouca sedução sobre este grupo exerciam nesta altura, estava a guerra no seu auge, os surrealistas franceses, cujo lado combativo, Éluard e Aragon à cabeça evidentemente, a poesia neorrealista haveria de, a seu modo, assimilar. A tal convívio, Eugênio de Andrade ficou, pois, a dever, por um lado, a consciência política, que nunca o abandonou, e, por outro, o contacto com o que de mais avançado se fazia para além dos Pirineus, contacto esse que ele próprio, diversamente embora, também colheu os seus frutos. Em 1944, o serviço militar, primeiro Tavira, depois Lisboa e, finalmente, de novo Coimbra, onde, no entanto, não ficou por muito tempo. No outono de 1946, posta de parte a ideia de seguir filosofia, a que o interesse pela poesia e pela música se havia sobreposto, Eugênio de Andrade voltaria a Lisboa, procurando emprego. Publicar, entretanto, a antologia poética de Frederico Garcia Lorca e quase concluir a redação do livro que viria a consagrá-lo, As Mãos e os Frutos, de 1948. O regresso a Lisboa, onde pouco depois ingressou no quadro da Inspeção Administrativa dos Serviços Médico-Sociais, proporcionar-lhe-ia o convívio com Sofia de Melo Brainer, que conhecera a quando da sua primeira visita ao Porto, anos atrás, e com Carlos de Oliveira, cujo grupo, a que se associara agora José Gomes Ferreira, continuou a frequentar. Mas foi o êxito de As Mãos e os Frutos que trouxe, entre outras coisas, aquele que nesses tempos veio a ser o seu maior amigo, Mário Cesarini, de cujo primeiro livro, Corpo Visível, o próprio Eugênio de Andrade foi o editor. Os Amantes Sem Dinheiro seria, em 1950, o segundo volume de uma coleção, Cancioneiro Geral, a que se encontram associados sobretudo nomes de poetas neorrealistas. Às diligências de Eugênio de Andrade, a coleção ficaria, aliás, a dever ainda outro dos seus melhores volumes, Evidências, de Jorge de Sena. Em fins desse ano, o exercício da sua profissão levou-o a fixar-se no Porto, onde passou a residir desde então. A mãe, necessitando de assistência médica que só em Lisboa poderia ter, permaneceu na capital, onde viria a falecer em 1956. A sua bibliografia ia-se entretanto avolumando. As Palavras Interditas, de 51, Até Amanhã, de 56, Coração do Dia, de 58, Mar de Setembro, de 61 e Ostinato Rigore, de 1964. A este livro seguir-se-ia um prolongado silêncio no que toca à sua produção poética, silêncio a que apenas a publicação de Obscuro Domínio em 1971 veio pôr termo. De nenhum modo, todavia, se pode dizer que o autor esteve inativo. Além da reunião da sua obra anteriormente publicada, Poemas, há que assinalar a publicação conjunta dos seus textos em prosa, Os Afluentes do Silêncio, 36 poemas e uma aleluia erótica. Daqui houve Nome Portugal e a tradução das cartas portuguesas atribuídas a Mariana Alcoforado. Outras antologias o poeta organizou depois: Memórias da Alegria, em 71, Variações sobre um Corpo, em 72, Versos e Alguma Prosa de Luís de Camões, também em 72, Antologia Breve, no mesmo ano. Ainda em 71, a Editorial Inova deu à estampa um conjunto de ensaios sobre a sua poesia, 21 ensaios sobre Eugênio de Andrade. Depois de Obscuro Domínio, a produção poética de Eugênio de Andrade readquiriu um ritmo que tivera até Ostinato Rigore, Véspera d'Água, de 73, Escrita da Terra e Outros Epitáfios, de 74, Limiar dos Pássaros, de 76, Memória de Outro Rio, de 78, Matéria Solar, em 80,
O Peso da Sombra, em 82, Branco no Branco, de 84, Vertentes do Olhar, de 87, O Outro Nome da Terra, de 88, Renta ao Dizer, em 92, Ofício de Paciência, de 94, O Sal da Língua, em 95, Lugares do Lomo, de 1998 e ainda Os Sulcos da Sede, publicado em 2007. Eugênio de Andrade é hoje um dos poetas portugueses mais traduzidos e estudados dentro e fora do país. De tudo o que, de forma rápida e sucinta, aqui se testemunha, um facto parece, entretanto, salientar-se. Apesar de Eugênio de Andrade jamais ter pertencido a qualquer grupo, a vários tangencialmente se ligou, sobretudo por razões de natureza afetiva, não tantos sendo, por outro lado, os nomes que, ao longo da sua aprendizagem como poeta, o vemos referir. Um dos que primeiro cita é o de Junqueiro, poeta que morrera precisamente no ano em que Eugênio de Andrade veio ao mundo. Coincidência curiosa em que apetece ver simbolicamente condensado o que, no âmbito das nossas letras, viria a traduzir-se por um radical confronto de propostas. A poética que Junqueiro encarna está completamente excluída do horizonte em que Eugênio de Andrade iniciara a sua prática. Depois da experiência de Orfeu, em 1915, sentia-se que, com o grupo ligado à presença, 1927-1940, que aliás ficou a dever a divulgação de Pessoa, Sá Carneiro e alguns nomes de importantes escritores estrangeiros do início do século, se vivia aquilo para que Eduardo Lourenço encontrou uma designação hoje consagrada: contra-revolução do modernismo. Com a morte de Pessoa em 1935, cuja obra só em 42 começaria a ser publicada em livro, e se excetuarmos um ou outro nome na altura irrelevante, como é o caso de Nemésio, o horizonte da nossa poesia estava, com efeito, praticamente atravancado por concepções que ignoravam que literariamente só é válido o questionamento que se exerça sobre a própria linguagem. Não partindo deste pressuposto, a crítica que à presença os neorrealistas faziam escamoteava o que entretanto caberia à revista Cadernos de Poesia anunciar como vocação primeira do trabalho poético. Estendendo-se a sua publicação ao longo de 3 séries e albergando no seu espaço poetas das mais variadas tendências, propunha-se esta revista, sob o lema A Poesia é só uma, promover uma reabilitação da palavra independentemente de escolas ou grupos literários, estéticas ou doutrinas, fórmulas ou programas. Aqui encontramos o nome de Eugênio de Andrade subscrevendo um poema no 5º fascículo da primeira série e colaboração no número dedicado a Teixeira de Pascoais. A sua participação então eclética revista como que, no interior dela, antecipadamente reproduz em miniatura os respectivos pressupostos, tendo em vista a forma como igualmente a sua obra veio a repudiar a submissão a qualquer grupo, programa ou movimento, não sem que simultaneamente absorvesse e fundisse todo um conjunto de ecos que, provenientes dos mais diversos lados, poderiam mesmo parecer inconciliáveis. Tem isto certamente a ver com uma das características que Vitorino Nemésio, na exaltante crítica que fez ao livro As Mãos e os Frutos, com dedo de mestre lhe apontou: este poeta lê avidamente todos os grandes poetas. Inicia-se com método e amor intelectual nas maiores poesias do mundo, explorando-as a ponto de saber alguns líricos de cor. Estuda, em suma, poesia, no mesmo sentido em que o verdadeiro agrónomo estuda agronomia e o relojoeiro suíço se forma em relógios. Do contacto com as pessoas da presença, um ou outro reflexo certamente ficou nos livros da sua juventude, e, mercê de alguns dos traços que o definem, não pode dizer-se que Os Amantes Sem Dinheiro se encontrasse totalmente deslocado entre os volumes que integravam a coleção, onde o primeiro veio a lume. Tanto nele como no livro seguinte, As Palavras Interditas, se adivinha, ainda que profundamente assimilado, um veio social que o aproxima dos autores neorrealistas. Quanto ao surrealismo, também a sua obra não deixou de a seu tempo incorporar certas tonalidades, palavras que o próprio poeta a tal propósito empregou. Contudo,
Eugênio de Andrade insiste em declarar que quem maior influência exerceu sobre a sua poesia foi Camilo Peçanha, e importa, no contexto em que ele o faz, salientar ainda que, se igualmente afirma ter aprendido o ofício com Pessoa, reconhece que, para ser consequente com este magistério, teve de voltar-lhe as costas. Quando publiquei o meu primeiro livro, dediquei-lhe, naturalmente, mas já então sabia que se queria vir a ser mais um elo dessa cadeia que dos cantares de amigo, se queria que a palavra poética se confundisse com o marulhar do meu próprio sangue, só me restava escrever exatamente de costas para ele. Tal gesto, em que, contrariamente ao que possa parecer, não há paradoxo algum, ajuda a compreender o interesse que o poeta, desde cedo, revelou por toda uma poesia que, para nos atermos ao contexto nacional, vai de Teixeira de Pascoais aos cancioneiros, passando pelos clássicos. A todos eles a sua obra deve mais do que às dos seus contemporâneos, e isso, curiosamente, a tem feito resistir ao tempo. A curvatura que ao longo de toda a sua obra se deteta é, sem que ela com isso se atraiçoe, paralela à trajetória da poesia portuguesa do último quartel do século XX. Pode, por isso, o poeta declarar o que segue. O Jorge de Sena, a Sofia de Melbreiner e o Carlos de Oliveira são contemporâneos meus, mas também o são Mário Cesarini, Ramos Rosa, Herberto Helder, e todos nós não estamos muito distanciados de Vitorino Mésio, salvo nas posições políticas que a maioria terá assumido. Mas ele faz parte da poesia atual que nos importa e que, passando pelos nomes que citei, chega a Rui Belo, a Luísa Neto Jorge, Gastão Cruz. Quase toda esta gente se move num espaço cujas preocupações são simultaneamente morais, isto é, políticas, e estéticas, quer-se dizer, técnicas. Mais do que as diferenças existentes, que são por vezes muitíssimo grandes, prefiro sugerir que o trabalho de um Jorge de Sena, ou o meu, o de um Herberto Helder, o de um Fernando Jorge, ou o de um Joaquim Manuel Magalhães, entre outros, têm muito em comum. Talvez porque, para todos nós, a poesia é tanto uma atividade crítica como criadora. Por isso ainda, ou pela aguda consciência oficinal que um tal facto manifesta, Eugênio de Andrade é o poeta da sua geração, de quem as gerações que se seguiram se sentem mais próximas, o que o coloca numa situação de diálogo perfeitamente excepcional. Eugênio de Andrade viria a falecer no Porto a 13 de junho de 2005. Tem uma biblioteca com o seu nome no Fundão. Este podcast teve por base o livro O Essencial sobre Eugênio de Andrade, de autoria de Luís Miguel Nava. A leitura foi de Tânia Pinto Ribeiro, a assistência técnica de Marta Brás e Maria Almeida. A música é do Minueto Alegro da Sinfonia número 2 de João Domingos Bom Tempo. O Essencial sobre, um podcast da Imprensa Nacional.